Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Barreto e vim aqui para apresentar para vocês o autoinstalador do sistema Maps. É um script de instalação automatizado que tem como finalidade fazer todo o processo de instalação de web server, o download do projeto em si, tudo de forma automática, facilitando aí para quem não tem lá tanto conhecimento. Na primeira tela já tem uma tela de boas-vindas que vem com algumas informações que vale ressaltar uma muito importante. O projeto Maps, ele é um projeto open source, né? E a instalação desse projeto não é recomendada que seja feita em localhost. Para localhost você deve utilizar apenas para teste ou desenvolvimento. Para uso em produção, o ideal é que você busque uma hospedagem para hospedar o sistema, né? Isso por questões de segurança e perdas de dados, uma vez que você teria que ter uma rotina de backup para garantir a segurança desses arquivos, tá? Por muito tempo. Beleza, concordando com os termos, eu vou digitar S aqui no meu teclado, S minúsculo, tá? Para seguir com a instalação. Nesse primeiro momento ele já te questiona se você quer fazer o download da release ou master. A diferença é bem simples. Na release eu tenho uma versão estável, a última versão empacotada do projeto, tá? Então vai ser o Maps, nesse momento vai ser o Maps versão 4.45.0, beleza? Na versão master eu baixo aqui, a comunidade está fazendo alterações, que é no master do projeto lá no GitHub. Dessa forma podem haver sim bugs ou alguma coisa do tipo. Também às vezes ocorre da versão release vir com algum bug, né, empacotado, e aí durante esse processo de desenvolvimento o pessoal até orienta a fazer o download da master, beleza? Então eu vou selecionar no meu caso aqui, vou fazer o download da master para a gente fazer um teste diferente da estável, então eu vou digitar 2, e aí a partir desse momento ele já segue todo o processo de download das dependências, que é o web server, nesse caso aqui o wget para fazer o auxílio do download, tá? Dentre outras ferramentas. Então o web server também vai ser baixado, o Composer, para garantir que a aplicação rode 100% em localhost, tá? Bom, a partir desse momento você vai ver que a janelinha abriu ali do Apache, e se aparecer essa mensagem aqui, Apache HTTP Server, clique sempre em permitir, tá? Para que as funções do Apache consigam executar sempre da melhor forma possível. Aqui eu já tenho do MySQL também, tá? Clique em permitir. Bom, aqui eu já tenho a janela do Apache, ou do módulo Apache e do módulo MySQL rodando, tá? Isso aqui eu já posso minimizar essa janela. Esse aqui é responsável por executar o web server, né? E aqui o script já está fazendo a extração do projeto, tá? Do arquivo maps.zip. Então já está sendo extraído o projeto para dentro do servidor web server para que você consiga acessar a aplicação de forma normal. Bom, finalizado o processo de extração, ele inicia a instalação do Composer, que é um dos componentes necessários para que o projeto funcione, tá? Também todas as instalações são suprimidas, então é possível que o sistema te peça alguma permissão, mas em suma não vai precisar, tá? Após finalizar o processo de instalação, ele vai iniciar o script de instalação do Composer dentro do projeto Maps. Vamos aguardar um pouco. Instalação bem sucedida. Vamos seguir agora com o processo de configuração do Maps. Aqui ele fala para clicar na opção no próximo e inserir os dados abaixo, né? Então em host eu vou digitar localhost, em usuário eu vou digitar root, a senha eu deixo em branco, não é para digitar em branco, e sim ficar em branco, né? E o banco de dados vai se chamar Maps. Esse banco de dados já foi criado pelo script, então você não precisa criar o banco de dados pelo PHP MyAdmin, tá? Ele já foi criado durante o processo de execução do script. O nome eu posso utilizar o nome que eu preferir, tá? Nesse caso eu vou digitar administrador.
No e-mail vou digitar admin@admin.com e na senha eu também vou inserir uma senha que eu quiser, vou digitar de 1 a 6 aqui, só para servir de exemplo, óbvio. Aqui você vai colocar o seu e-mail e também vai colocar a sua senha, a senha que você preferir, uma senha forte, tá? E por último, eu vou digitar aqui a URL do projeto, que é http://localhost/maps. Feita essa configuração, também tem a configuração do REST API aqui, fica opcional se você vai habilitar ou não. Nesse caso eu vou habilitar aqui só para ação didática, tá? E beleza, após preencher todos os dados, eu clico em instalar. Após alguns segundos, a instalação já vai estar concluída e eu já posso acessar aqui a tela de login do sistema Maps. Se eu vier aqui digitar, por exemplo, admin@admin.com e digitar de 1 a 6, eu já tenho acesso à interface do meu sistema, tá bom? Então eu já consigo fazer toda a utilização do projeto sem nenhum problema. Se você observar aqui no script do Maps, eu tenho algumas outras configurações que eu posso fazer ainda através do script, tá? E é importante dar uma olhada neles porque vai facilitar muito a tua utilização. Vou clicar em sim aqui, ó. Gostaria de seguir com a autoconfiguração opcional. Vou dizer que sim. E aí ele me pergunta se eu desejo configurar os dados de e-mail. Aqui eu posso inserir os meus dados de e-mail para que eu consiga disparar a partir do localhost, né, a partir do projeto, e-mail para meu cliente, por exemplo, tá? Então eu vou dar esse de sim e ele me pergunta qual é o protocolo. Aí vai depender de servidor para servidor, mas é importante ressaltar que alguns exigem SMTPS, então tem que ir testando para ver qual se aplica, tá bom? Eu vou digitar SMTPS aqui, vou dar um Enter, e ele me pergunta agora o host. A maioria dos e-mails é mail.dominio.com.br, nesse caso eu vou digitar mail.gmail.com, tá? Só para forma didática. Eu tenho o tipo de criptografia aqui, eu vou digitar SSL. A informação sobre a porta 587, conforme está ali de exemplo. O meu e-mail, vou colocar qualquer coisa, então está aqui admin@admin.com. Minha senha 123456. Vale ressaltar o seguinte, esse e-mail não necessariamente precisa ser o e-mail que está aqui, tá? Não é o e-mail do seu usuário, e sim um e-mail que vai realizar o disparo dos e-mails do sistema para o cliente, para o técnico, para o emitente. Não é necessariamente o mesmo e-mail que o seu. O servidor de e-mail, né? É um endereço de e-mail que vai servir para disparar esses e-mails, beleza? Fiz essas configurações, ele pergunta se as informações acima estão corretas. Se eu digitar aqui não, ele vai perguntar tudo de novo, eu vou ter que digitar tudo de novo. Se eu disser que sim, ele vai seguir com essas alterações. Como os dados aqui são fictícios, eu vou dizer que sim. E aí ele vai iniciar o processo de configuração, tá? É tudo muito transparente, você não precisa acessar mais nada aqui. E ele vai deixar teu e-mail, os teus arquivos já tudo certinho. Beleza. Após finalizar esse processo, ele pergunta se você deseja ativar o disparo automático de e-mails. O que seria isso? Para que os e-mails sejam disparados automaticamente a partir do sistema, uma rotina chamada cron, né, para quem vem do Linux e de algumas hospedagens também. O trabalho cron é um agendamento que de tempo em tempo vai realizar um teste ou vai fazer alguma execução dentro do sistema, né? Nesse caso aqui, uma vez que eu configurei um e-mail, eu não sou obrigado a disparar. É necessário ter o cron para quando houver e-mails a serem disparados, ele realizar o processo de execução dessa etapa, tá bom? Aliás, essa etapa não, perdão. Para que ele faça o envio, o disparo desse e-mail. Nesse caso, eu vou digitar aqui sim. Ele vai criar automaticamente dentro do sistema operacional, lá no agendador de tarefas do Windows, um processo que vai ser executado dentro de 2 minutos, que é a tentativa de envio, e a cada 5 minutos a tentativa de reenvio desse processo. Aqui apresentou erro, porque isso aqui é uma máquina virtual, estou num sandbox do Windows, e aí algumas funções não existem ou não funcionam, porque é uma máquina virtual, ela está aqui apenas para fazer teste de script. Então alguns erros aqui vão ser naturais, tá? Se para você acontecer algum erro, recomendo que você feche o script, execute novamente, principalmente como administrador, tá? Seguindo esse processo, a próxima etapa você tem a opção de fazer a alteração da primeira ordem de serviço que você vai criar, tá?
Então vamos supor, aqui ele está informando que a próxima ordem de serviço criada vai ser o número 1. Ele pergunta se eu quero que seja o número 1, né? Ele pode ser o número que eu preferir. Então nesse caso eu vou estar aqui em 1540, vou dizer que sim primeiro. Vou colocar 1546 e a partir desse momento, a primeira ordem de serviço que eu gerar vai ser a partir de 1546. Então a primeira 1546, 1547 e por aí sucessivamente, tá? Isso aí ajuda para quem já usa uma instância ou está migrando de um sistema para outro e quer manter a ordem do número das ordens de serviço. Digitei o número que eu desejo, vou dar um Enter e fechou. Todo o processo está finalizado, o script vai fechar após alguns segundos normalmente e você já pode utilizar o teu sistema Maps aí para iniciar aí teus testes, o teu desenvolvimento e por mais que eu não recomende também para você utilizar no teu negócio. Beleza? Forte abraço e o que precisar estamos à disposição. Até mais.